Eu quero chamar a sua atenção para o espírito do engano que vai atacar nesses dias, principalmente nesse tempo de pandemia, duas áreas da vida do cristão. O cristão, ele é um ser trino, corpo, alma e espírito. Deus não fala com a alma, Deus fala com o espírito. E esse espírito é com letra minúscula, que é o espírito humano, que Deus deu para todos nós, para que o Espírito de Deus comunique com o nosso espírito. Então é uma comunicação de espírito para espírito. E nós estamos acostumados a ouvir Deus falar conosco, comunicar com o nosso espírito. É por isso que nós não precisamos ouvir a voz de Deus de uma maneira clara, como você está me ouvindo, porque Deus fala ao nosso espírito, você sente Deus falando. E o que isso tem a ver com esse tempo de pandemia? Tenha muito cuidado. 1 João, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, no versículo 1, para a gente não crer em todo tipo de todo espírito, porque muitos falsos profetas têm se levantado entre nós. E o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10, diz que o espírito deste ímpio, ele vem com a força e com o poder de Satanás. Ele vem fazendo milagres e prodígios e com todo tipo de engano, fazendo falsos milagres. Então, nesse tempo, eu quero chamar a sua atenção. Você vai ao supermercado, você vai à farmácia, você vai à feira, enfim, você vai ao açougue, mas quando chega na hora de ir para a igreja, aí você vai ouvir uma voz nesse tempo dizendo: na igreja não, na igreja você vai pegar o coronavírus, na igreja você vai ficar doente. Esse é o espírito do engano. Por quê? Porque Satanás, ele quer privar você da comunhão com os irmãos, da manifestação da glória de Deus, quando você vai ser cheio do Espírito Santo, quando você vai ser abastecido espiritualmente para dar sequência. É por isso que muitas pessoas, na hora de sair para a igreja, eles dizem: eu não vou não, eu estou sentindo de não ir. E alguns vão dizer: Deus está falando comigo para mim não ir, para mim ficar em casa, mas vai em todos os demais lugares. Então esse é o espírito do engano. Satanás, ele é o mestre do engano, e ele é um grande falsificador. Ele sabe que nós estamos acostumados a Deus falar conosco através do nosso espírito. Então ele vai falar no seu espírito. Fique atento, tenha discernimento, para quando chegar a hora de sair para a igreja, que você possa entender: se eu vou no supermercado, se eu vou na feira, na farmácia, no açougue, no banco, então agora é hora de adorar meu Deus e ser cheio do Espírito Santo. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é com as suas finanças. Esse tempo, Satanás vai colocar na mente e no espírito de muitas pessoas: guarde dinheiro, não dizime, não oferte. Está vindo uma crise muito grande por aí. E aí sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas vão dar ouvidos a Satanás. E no tempo que vier a crise, Deus não vai poder sustentar você em tempo da crise. E é exatamente isso que Satanás quer. Esse é o espírito do anticristo, é o espírito do engano. Interessante que no capítulo 4 do versículo 1, a 1 João está dizendo aqui que há muitos falsos profetas se levantando entre nós. E esses falsos profetas, eles estão hoje em muitos lugares, principalmente na rede social, na internet, falando para você: você não precisa dizimar, dízimo não é bíblico, e se você não tiver cuidado, você fica em casa e você vai estar dando ouvido a esse tipo de coisa. Eu não sou do tipo que acha que você vai para o inferno se você não dizimar, até porque Deus, ele é amor. Então, agora, o que vai acontecer? Por que eu tenho que dar 10%? Não, na verdade você não tem que dar 10%. É muito pouco. No Novo Testamento, a gente colocar Deus e determinar um valor máximo de 10% que eu possa devolver para o altar. Se Jesus deu toda a vida dele por mim, 100%, então o Novo Testamento, cristianismo, é doação. É doação. Por constrangimento, nós precisamos doar. E aí eu falo sempre que Deus teve que estabelecer o mínimo, senão nós não daremos nada. Então não dê ouvidos
a Satanás, porque tudo que ele quer é que a porta da igreja feche porque você não está sendo fiel. E aí, quando a crise vem, Deus não vai poder te socorrer, porque você não vai estar na ilegalidade, você vai estar na desobediência. Tenha muito cuidado com esse espírito de engano e devolva os seus dízimos. Vá na sua igreja, coloque no altar, não se afaste do altar, não dê ouvidos a esse espírito do engano, principalmente nesse tipo de pandemia. A igreja é o lugar de ser alimentado, a igreja é o lugar de ser fortalecido, é o lugar que Deus quer sustentar você. E seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Sabe por quê? Porque você não precisa, você não depende, melhor dizendo, do seu dinheiro nem do seu emprego para sobreviver. Do seu dinheiro, do seu emprego, da sua aposentadoria, da sua pensão, você precisa. Agora, dependência tem que ser total de Deus. Do seu dinheiro você precisa, mas depender, você depende é de Deus. Coloque-se na dependência de Deus nesse tempo. Ele vai te proteger, Ele vai proteger as suas finanças. E se vier a crise que todo mundo está apregoando aí, Deus vai sustentar você em tempos de crise por causa da sua fidelidade. Em todo tempo foi assim. Deus sustentou o povo dele em tempo de crise. E não vai ser diferente com você. Se você é filho de Deus, seja fiel com seus dízimos, com as suas ofertas. Eu oro para que você possa passar por essa pandemia cada vez mais forte e cheio do Espírito Santo, não abrindo mão de congregar, de estar na sua igreja. Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus.